Bem-vindos a essa nossa última videoaula sobre o tema energia, e agora nós vamos fazer essa revisão dos principais conceitos e destas muitas fórmulas que nós aprendemos ao longo dessas 5 videoaulas. Então vamos lá. Trabalho é a grandeza que é resultante da força aplicada a um corpo e o deslocamento que este corpo sofre. Então, tal é igual trabalho igual força vezes ΔS. Se a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, trabalho é positivo. Se eles têm sentidos contrários, o trabalho é negativo. Lembrando que a força no sentido do ΔS. Então você tem que fazer a decomposição das forças para poder calcular o trabalho. Segundo conceito, segunda grandeza que nós aprendemos ao longo dessas últimas 5 videoaulas, o conceito de potência, que é o trabalho dividido pelo tempo. Então, quanto menor o tempo necessário para realizar uma determinada quantidade de trabalho, maior a potência envolvida. Energia cinética é a energia que está associada ao movimento do corpo, ou seja, a velocidade do corpo. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, a energia cinética depende da massa, ou seja, quanto mais pesado um corpo, maior a energia que ele vai conter, e da velocidade deste corpo. Quanto mais rápido ele estiver se movimentando, maior a quantidade de energia que ele tem. E para que eu altere a quantidade de energia de um determinado corpo, eu preciso fazer um trabalho sobre ele. Ou seja, é necessário que exista a atuação de uma determinada força. Então, trabalho igual a delta energia cinética, ou onde delta a gente já sabe é variação da energia cinética. Depois nós vimos a energia potencial gravitacional, aquela que está associada à altura dos corpos. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Quanto maior a altura de um corpo, maior a energia que eu precisei conferir para levá-lo a esta altura. Energia potencial elástica. Sempre que eu tenho uma mola ou um elástico, eu tenho aqui que a energia potencial armazenada naquele elástico é igual a K, que é a constante elástica ou do material, vezes a deformação que ele sofre elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, energia potencial elástica é igual a Kx2 sobre 2. E aprendemos também sobre o princípio da conservação da energia, que diz que se um corpo, se não existem forças dissipativas, tais como atrito e resistência do ar, em um sistema, a energia no momento inicial é igual à energia no momento final, que é igual à energia em qualquer momento. Então a gente sempre pode sair somando a energia cinética com o potencial gravitacional, com o potencial elástica de um determinados componentes de um sistema, que ela vai se manter constante ao longo do tempo. Se não houver atrito, se não houver resistência do ar. Penúltima grandeza, o impulso. Impulso é a força vezes o tempo que essa força ficou atuando sobre um corpo. Então, eu dou um impulso num corpo quando eu tenho a força vezes ΔT, que é igual a massa vezes ΔV. A gente também viu aqui na última videoaula como que essas duas equações se transformam uma na outra. E o último item foi a quantidade de movimento, onde Q é igual a massa vezes velocidade, e a gente também viu que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um determinado corpo. E também, obviamente, vimos que existe o princípio da conservação da quantidade de movimento. Da mesma maneira que existe a conservação da energia, existe a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a somatória da quantidade de movimento no instante inicial é igual à somatória de quantidade de movimento no instante final, que é igual à somatória da quantidade de movimento em qualquer momento daquele sistema. Então ela vai só se transformando ou passando de um objeto para o outro, assim como a energia passa de um elemento
para outro elemento do sistema, como uma bola quando comprime uma mola. Bom, esses foram todos os temas que a gente queria abordar sobre a energia. Espero que vocês tenham gostado. São muitos conceitos, muitas formas. Revisem todas as videoaulas para que vocês possam ter um bom entendimento sobre todo esse aprendizado. Muito obrigado e até a próxima videoaula.